você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Apocalipse 2, verso 1 a seguir diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia a prática dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Pai, obrigado, Senhor, pela tua santa palavra, pelo teu amor, a tua fidelidade, a tua misericórdia que nos protege, que nos livra de nós mesmos muitas vezes. Obrigado, Senhor, por toda a dádiva que tu tens dado, e nós te pedimos que o Senhor nos dê mais uma vez a tua palavra. Nela depositamos a nossa esperança e dela nós dependemos, Senhor. Então que seja uma manhã de revelação da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Esta semana cumpriu-se uma palavra de Deus dada há 7 anos atrás. E é muito interessante quando o Senhor cumpre uma palavra, nós refletirmos. Existe algo que acontece quando o Senhor dá para nós uma promessa. Quando nós recebemos uma promessa de Deus, tudo que nós temos é a promessa, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o que cria todas as coisas, forma todas as coisas. Mas a palavra não é palpável, a palavra não é material. A palavra é uma mensagem do Senhor, é um sinal de Deus, é algo que nós só temos de fato ela, e a palavra, ela é adubada pela fé. A palavra é a semente, a fé é o adubo desta semente que vai fazer com que ela germine. E a fé nada mais é do que o firme fundamento, é a certeza do que você não vê, mas espera. Espera porque quem prometeu foi o Senhor, e o Senhor que prometeu é fiel para cumprir. Então você não tem nada na tua mão quando o Senhor lhe faz uma promessa que comprove materialmente aquilo, que aquilo se cumprirá, mas você tem uma certeza dentro de você. E aí você sai, como Abraão saiu. Sai do teu conforto, sai do meio da tua parentela, sai do teu lugar aí seguro aos teus olhos, e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu vou te dar como herança. Mas qual é a terra? Vai, porque eu te mostrarei. A caminhada vai te revelando a terra. Mas o primeiro passo é esse passo de coragem e de confiança unicamente na palavra. Tem coisas que o Senhor vai falar conosco hoje, vai falar com você hoje, que se você compartilhar com as pessoas, elas vão dizer: ah, tá, amém. Mas elas vão te avaliar, elas vão te medir, elas vão avaliar as circunstâncias, e isso de todo não é uma rejeição a você, é
uma coisa natural do ser humano. O ser humano saudável mentalmente, ele faz avaliações. Mas no reino de Deus, e para as coisas do Senhor, elas são de fato loucura. Quando você recebe uma palavra, vai ser loucura para muita gente. Mas o Senhor quer que eu e você tenhamos algo no coração, que nós não vivamos pela medida dos homens, mas vivamos pela confiança naquele que prometeu. Isso é fundamental. Essa semana eu refleti muito sobre isso, porque cumpriu-se uma palavra de 7 anos, quando nós estávamos indo para o Uruguai pela primeira vez, com uma palavra de Deus que disse que haverá no Uruguai um grande avivamento, e que este avivamento começará pelos jovens do Uruguai, que estavam fora da nação do Uruguai, que foram estudar, que foram fazer as suas carreiras, que foram, porque havia um êxodo muito grande há 7 anos atrás no Uruguai, de jovens, de pessoas que estão na fase da produtividade, e a igreja também muito religiosa, que se perdeu no meio do processo. Mas aí nós recebemos essa palavra, que o Senhor faria isto, e eu me lembro a primeira vez que nós entramos na nação, e foi pela fronteira de Aceguá. Eu pelo menos entrei pela fronteira de Aceguá, a primeira vez que eu fui, e Aceguá, ela fica numa baixada. Você, antes de chegar na cidade, você desce um morro assim, uma ladeira, e você vê lá no fundo, assim, a 10 quilômetros de distância, já quando você começa a descer, as luzes da cidade. É uma cidade bem pequena, e eu me lembro que quando eu vi as luzes da cidade, o Senhor colocou no meu coração o Salmo de número 2, e o Salmo de número 2 diz assim: proclamarei o decreto do Senhor, tu és meu filho, eu hoje te gerei, peça-me e eu te darei as nações como herança, e até os confins da terra como tua propriedade. Este salmo é um salmo messiânico, é um salmo que, quando o escritor escreveu pensando ou anunciando aquele que haveria de vir, Jesus Cristo, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o grande líder de todas as nações. Era uma promessa em Cristo Jesus, mas em Cristo Jesus nós somos herdeiros também dessa promessa. Proclamarei o decreto do Senhor. Quem aqui está disponível e disposto para proclamar os decretos do Senhor? Abrir a sua boca e falar. Então tem uma promessa para você: peça e eu te darei as nações como herança, e até os confins da terra como tua propriedade. Ou seja, aonde você for, aonde você pisar, aonde você for enviado, ainda que os lugares que você possa ir não sejam lugares que as pessoas estão desejando que ir, mas aquele lugar você será abençoado, porque a bênção não está no lugar, a bênção está com você. Quando você entende que você é um abençoado, até o deserto florescerá. A palavra diz que até no deserto surgirão rios e a terra florescerá. Foi isso que Abraão entendeu. Ele carregava a bênção, e o Senhor levou ele para um deserto, e o deserto floresceu. Você vai para Israel hoje, você vê que é maravilhoso quando você entra em Israel, principalmente quando você vem pela fronteira do Egito, que é a mesma terra, é o mesmo solo, mas quando você passa a fronteira, começa a ver tudo verde, tudo florido, tudo que planta dá, o mesmo solo. Só que o povo de Israel entendeu que eles são abençoados por Deus, e nós também somos em Cristo Jesus. Então aquele dia eu fiz essa oração, eu disse: Senhor, nós não fazemos planos para aonde ir, mas aonde o Senhor nos enviar, eu creio que nós não estamos ali aleatoriamente. Eu nunca orei pelo Uruguai, eu nunca pedi para vir para o Uruguai, eu nunca nem passou pelo meu coração o Uruguai, mas me passa pelo coração até os confins da terra. Aonde quer que o Senhor nos leve, que o Senhor faça a tua obra, e nós estamos disponíveis. Então eu me lembro que eu fiz essa oração, e domingo passado nasceu o CI Montevidéu, para a glória do nome do Senhor, 7 anos depois. E o mais interessante é que você fica impressionado quando vai na cidade, porque a cidade está tomada de jovens que voltaram, de jovens casais, de jovens
que ainda estão na sua fase de estudo, de pessoas ali na sua faixa etária, entre 18 e 40, 45 anos, pessoas que ainda estão nessa fase de produtividade pela nação. A cidade está completamente cheia, os campos estão brancos, e o Senhor nos levou lá, e aconteceram coisas assim, extraordinárias em relação ao favor de Deus. Deus nos mostrou o local, o bairro onde nós vamos ficar, Deus nos conectou às pessoas. Foi tão interessante, que nós passamos lá, nós ficamos uma semana. A nossa missão para o Uruguai, na semana passada, não era propriamente começar a igreja, estabelecer o culto, era ver e conhecer aonde nós começaríamos, e nós começamos então a andar pela cidade, só que nós fazíamos stories e falava e tudo mais, e começamos a receber muitas mensagens de pessoas que estavam na cidade dizendo: quando é que vai ser o primeiro culto, quando é que vai ser o primeiro culto? E aí nós decidimos fazer no hotel mesmo onde nós estávamos o primeiro culto. E olha que interessante, quem foram as pessoas que estiveram no primeiro culto? Somente pessoas que durante esses 7 anos estavam pelas cidades aonde nós passamos, com a mensagem, e eles ouviram dizer: vai acontecer a partir de Montevidéu. Pessoas que moravam em Salto, em Taquarembó, em Santana do Livramento, pessoas que moravam pelas cidades onde nós passamos, que não tinham nem a pretensão de ir para Montevidéu, mas quando viram que nós estávamos lá, se lembraram da palavra e foram no culto. Porque quando o Senhor nos dá uma palavra, a palavra não se trata só da gente, a palavra se trata do seu reino. Muitas pessoas serão abençoadas por causa de uma palavra que o Senhor deu para você. Então eu pude ver as pessoas incendiadas dizendo: meu Deus, eu faço parte desse processo. Hoje acontecerá o segundo culto, e eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra vai terminá-la em nome de Jesus. Mas por que eu estou compartilhando com você o testemunho? Porque quando eu estava no Uruguai, no domingo pela manhã, eu acordei com esse texto no coração. Eu estava contemplativo, celebrando, e de repente o Senhor me veio com uma mensagem de um encargo pesado. E o Senhor me disse assim: Fernando, a quem mais é dado, mais é cobrado. A quem mais é dado, mais lhe é exigido. E eu comecei a perceber que existem coisas na nossa vida que foram toleradas até aqui, mas para o novo do Senhor, elas não serão mais. Para o novo que o Senhor tem para as nossas vidas, é necessário que deixemos de ser como crianças e nos tornemos adultos. Espiritualmente falando, chega uma fase da nossa vida que não combina mais fralda, não combina mais chupeta, não combina mais mamadeira. A fralda é bonitinha, aquela criancinha de 2, de 3 anos, quando começa a andar, aquela fralda cheia, é lindo. Mas um adolescente de fralda cheia é ridículo, de fralda é feio. O bebezinho, 2, 3 anos, chupando a chupeta, que maravilha, que bonitinho, chupando o biquinho. Mas um adolescente de 15 anos chupando o bico não é bonito. Algum chupa escondido, né? Aquela mamadeira de Nescau escondidão, assim. Mas não combina mais. E nós vivemos uma fase em que o Senhor está nos chamando para algo mais importante, mais precioso, mais poderoso, mas também está nos exigindo mais compromisso, mais comprometimento. Nós estamos debaixo de um ano onde a palavra é a fidelidade, e nós falamos sobre a fidelidade de Deus, que permanece fiel, mesmo na nossa infidelidade. Deus não é daquele tipo, porque o nosso relacionamento com Deus é comparado a um casamento. Deus não é daquele tipo de marido que, se a esposa trai, ele trai também só para se vingar da esposa. Ele permanece fiel, porque o seu caráter não é moldado pela atitude do outro, o seu caráter é quem ele é.
E o caráter de Deus é fidelidade, Ele é fiel. E aí o texto diz: se somos infiéis, porque não é para ser, é para ser fiel. Mas se somos, Ele permanece fiel, misericordioso, cheio de compaixão e amor, e perdoa. Esse é o caráter de Deus. O nosso precisa ser moldado, ajustado, qualificado, para que a gente se torne o mais próximo dele possível. E eu creio que um dia seremos tal como ele é, quando o processo da santificação culminar no corpo glorificado. Mas o nosso esforço é por buscar cada vez mais nos tornar parecidos com aquele que nos salvou. E foi isso que o Senhor falou comigo. E aí saltou esse texto de Éfeso, porque esse texto fala sobre a igreja de Cristo em Éfeso, a igreja que é uma, não é a igreja de Éfeso, é a igreja em Éfeso. Nós estamos falando muito sobre isso em relação à nossa congregação. Nós somos a igreja de Cristo, que temos uma nomenclatura, lá CI, mas não tem o CI da Penha, o CI de Ibirama, o CI de Blumenau, o CI de Montevidéu e o CI de Itajaí. Tem o CI em Penha, em Blumenau, em Montevidéu, em Itajaí, em Ibirama, como uma única igreja, um único povo, a unidade do Espírito, e espalhados por muitos lugares, porque o que Deus nos deu certamente encontrará corações sedentos por onde nós formos. E o Senhor diz: escreva esta carta à igreja em Éfeso. Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e caminha entre os 7 candelabros de ouro. O livro de Apocalipse, muitas vezes, ele é difícil de ser interpretado, porque ele é carregado de símbolos. Só que o livro explica o livro. Quando Jesus fala que ele tem as 7 estrelas na sua mão direita, ele está falando, ele explica no capítulo 1, que as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as igrejas. Então existe uma referência ali de que a estrela na mão de Jesus é o pastor, é o anjo da igreja, que é quem comunica. Anjo significa mensageiro. Quando a gente fala o anjo da igreja, está falando daquele que traz a mensagem do Senhor para a igreja. Por isso a nomenclatura anjo. Só que esta coisa de estrela não é uma exclusividade do anjo da igreja. Não é a estrela segundo o mundo diz, porque você fala de estrela, você logo pensa, faz uma analogia ao mundo e você vê alguém, uma celebridade. Estrela é uma celebridade, alguém importante, intocável. Não. Estrela tem a ver com atos de justiça. Disse o Senhor assim: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que todos vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Na própria carta de Apocalipse diz que chegando o momento do casamento do Cordeiro com a sua noiva já estará pronta. Ela não se aprontará, ela estará pronta quando o Senhor vier. Por isso eu quero declarar em nome de Jesus: quando o Senhor vier, não vai nos pegar de surpresa, nós estaremos preparados, adornados, prontos para o encontro com o Senhor. Estará pronta, e foi-lhe dado para se vestir linho fino, puro e brilhante. Brilhante. E esse linho fino são os atos justos dos seus santos, das obras. Diz a palavra em Efésios 2 que nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de nós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Mas o texto diz assim: mas nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, as quais Ele preparou de antemão para nós as praticarmos. Olha que interessante, boa obra não salva ninguém, mas todo salvo tem boa obra. Boa obra não salva. Tem gente que acha que não precisa de Jesus porque tem um caráter mais, porque às vezes a gente acha que igreja é só lugar de ex, alguma coisa muito séria. Não, tem gente que nunca fez mal para ninguém, nunca tem um caráter bom, é de bons relacionamentos, de boas obras.
mas isso não salva. Até porque bom mesmo não existe ninguém. Todo mundo tem alguma coisa de ruim. O que salva é o reconhecimento de que Jesus é o único e suficiente Salvador. E a confissão a este nome. Entretanto, uma vez salvo, as evidências da salvação são as boas obras. Eu não conheço alguém que é salvo e continua vivendo uma vida de escárnio. Alguém que diz que está salvo, que está no Senhor e agora não frutifica de acordo com a raiz da qual ele foi enxertado. Não tem como. Não é nem uma coisa de esforço próprio, é uma coisa de natureza. A nova natureza em Cristo Jesus. O velho homem morreu com as suas práticas, ele foi sepultado com as suas práticas, e um novo homem surgiu, criado para ser a imagem do Senhor, para o louvor da sua glória. Então é natural que nós vamos começar a dar e a fazer boas obras. Paulo disse assim aos Filipenses: façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a se tornar puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas do universo. Então essa estrela que Jesus está segurando é representada pelo anjo da igreja, mas o anjo é mais um no meio de uma constelação, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós somos essas estrelas. E nós temos uma finalidade: brilhar. E o brilho não é a celebridade, o brilho não é a ostentação, o brilho não são as conquistas que nós temos, o brilho são as boas obras que nós praticamos para o louvor da glória do Senhor. E o Senhor no domingo pela manhã me acordou dizendo: Fernando, conheço as obras do Senhor. E elas foram importantes para trazê-los até aqui. Mas agora, existem novas coisas que vocês precisam fazer. Existem velhas coisas que vocês precisam deixar. Porque não se trata somente de eu ir cumprindo promessas sobre a vida de vocês. Se trata de eu ir também amadurecendo cada um de vocês. Vocês estão nas minhas mãos. Aquele que tem a estrela, as estrelas nas suas mãos, aquele que chama cada uma pelo seu nome, aquele que nos compara às estrelas, dizendo: a minha igreja brilha num mundo tenebroso, mas na mão do Senhor chega uma hora que a caca não será mais tolerada. Vocês estão nas minhas mãos. Você já parou para fazer uma pesquisa sobre as mãos do Senhor? Diz o texto: eu sou aquele que tenho as 7 estrelas na minha mão direita. Davi disse: a mão direita do Senhor salva, no Salmo 17, aquele que nele busca refúgio contra os seus opressores. Quem está na mão do Senhor aqui? A mão do Senhor te protege contra os inimigos que se levantam contra você e contra tudo que Deus tem para a sua vida. Por isso não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Não foi o que Davi escreveu? Nele eu deposito a minha confiança, porque as mãos do Senhor são protetoras. Ninguém é capaz de destruir o que o Senhor começou na sua vida, tão simplesmente porque você está nas mãos do Senhor, e nada é capaz de te tirar desse lugar. A mão do Senhor. Então não tema a animosidade, não tema a perseguição, não tema as injustiças, não tema as calúnias, não tema nada disso. Essa semana eu postei um vídeo falando sobre um tempo que a gente está vivendo de ataques. E quando eu postei o vídeo, eu não postei o vídeo para me explicar para quem ataca, porque não adianta. Eu não postei o vídeo para falar e lamuriar que eu estou chateadinho, porque isso não muda nada. Eu postei o vídeo porque eu sei que tem pessoas que passam pelas mesmas coisas. E eu sei como é difícil você ser atacado de todos os lados e você olhar e não ter apoio de ninguém. Especialmente quando Deus começa algo novo na tua vida e transformador a partir de você.
É uma fase que você está vulnerável, porque você não tem nada que mostre que Deus está fazendo, a não ser um testemunho que você conta de uma experiência que você viveu e que ninguém estava lá, porque quando Deus te chama para fazer algo extraordinário, ninguém estará lá, é você e Deus só. Então tem gente que não acredita, tem gente que acredita, e tem gente que não acreditando ainda persegue, destrói, tenta te prejudicar, e essa fase é fase difícil. Eu já passei por esse tipo de fase, e eu vou dizer uma coisa para você: ninguém tocou, como também não vai tocar na sua vida, porque você está na mão do Senhor. A mão do Senhor protege. Davi disse no Salmo 18 que a mão do Senhor sustenta, e que Ele desce e o exalta. Ele diz: a tua mão me sustenta, e tu desces e me exaltas. Quem exalta é o Senhor, quem promove é o Senhor, quem faz acontecer é o Senhor. Por isso, se não chegou a hora ainda, continua aí. Talvez você esteja na fase de estar escondido por Deus, e isto é proteção para você, mas vai chegar uma hora que o Senhor vai te expor, e nesta hora a tua luz vai brilhar nas mãos do Senhor, e todos verão as tuas boas obras, porque o Senhor certamente descerá e exaltará os seus filhos. Diz a palavra que os humilhados serão exaltados, que os últimos serão os primeiros. A gente tem a fase da humilhação, a gente tem a fase de estar no último lugar da fila, mas também vem a fase onde o Senhor começa a nos exaltar, e é Ele quem certamente fará. Sabe por quê? Porque nós estamos nas mãos de Jesus, e acabou, e ninguém nos toca. Mas tem uma coisa muito interessante, muito importante, e de certa forma perigosa para nós, e foi isso que o Senhor falou comigo no domingo: Fernando, a minha mão protege, a minha mão promove, mas a minha mão também esmaga. Por isso, Fernando, determinadas coisas na sua vida daqui para frente não serão mais toleráveis. Eu estou falando do que o Senhor falou comigo primeiro, para compartilhar com você como igreja, porque todos nós estamos sendo aperfeiçoados. Nós estamos clamando por um avivamento, não é verdade? Não é o poder de Deus. Eu tenho dito nos últimos dias: eu não terei paciência. Deus sabe, Deus me conhece. Eu não terei paciência para ficar pregando até o fim da minha vida coisas sobre algo que aconteceu no passado, coisas sobre uma esperança somente do futuro. Mas eu quero pregar coisas que acontecem como sinais permanentes e instantâneos durante a ministração da palavra. Deus nos deu esse prédio maravilhoso, e tudo isso aqui é presente de Deus, não se engane, isso aqui foi Deus quem fez, mas isso aqui só servirá como isca. Eu não quero que as pessoas venham para o CI porque o CI tem um prédio bonito, eu quero que as pessoas venham para o CI porque no CI há poder, há milagre, há transformação, há cura, há vidas sendo literalmente transformadas pelo poder de Deus. Agora, o poder não é nosso, o poder é de Deus, quem faz é o Senhor, e existe algo perigosíssimo nisso. Quanto mais próximo o Senhor está, mais exigente Ele se torna. Então nós estamos orando por algo perigosíssimo para nós, que é o avivamento. Você conhece a história de Ananias e Safira? Só para resumir, a história de Ananias e Safira é o seguinte: havia na igreja de Atos 2 um mover grande de generosidade, e as pessoas estavam vendendo coisas, patrimônio, bens e casas, estavam trazendo aos pés dos apóstolos, que estavam distribuindo segundo a necessidade da igreja, e todo mundo estava sendo abençoado. Barnabé vendeu uma propriedade que ele tinha, trouxe o dinheiro, entregou aos apóstolos, os apóstolos distribuíram. Aí Ananias e Safira, vendo aquilo ali, também venderam uma propriedade que eles tinham, mas combinaram entre eles: olha, vamos fazer o seguinte, vamos entregar só uma parte, e a outra parte vamos ficar conosco. E aí eles foram entregar a parte, e aí Pedro disse para eles: por que vocês estão mentindo ao Senhor? Não é a nós, é ao Senhor que vocês estão mentindo. Por causa da mentira de vocês vão morrer. Pum, morreu.
Aí eu te pergunto, já pensou se o Senhor sai matando todo mundo que promete alguma coisa para Ele e não cumpre nos dias de hoje? Mas por que naquela igreja houve aquilo? Porque o poder de Deus era muito palpável, e aonde mais é dado, mais é cobrado, porque a aliança com Deus naqueles dias, com aquele povo, era muito próxima, o relacionamento era muito intenso. Diz a palavra que grandes milagres eram realizados, eles prevaleciam e permaneciam na doutrina dos apóstolos. Deus estava muito perto deles, e quando Deus está muito perto, determinadas coisas ferem a santidade de Deus, e nós não sobrevivemos a elas. Então eu creio que é um tempo de nós nos esforçarmos, como diz a palavra, para termos paz com todos e para sermos santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Nos separarmos cada vez mais daquilo que tem nos afastado do Senhor, identificarmos em nós aquilo que fere a santidade do Senhor, que pela sua misericórdia nós acordamos todos os dias, mas como disse o escritor aos Hebreus, se continuarmos a pecar deliberadamente, no capítulo 10, depois de termos o conhecimento da verdade, não nos resta mais sacrifício pelo pecado, senão uma terrível expectativa de um juízo e de um fogo de Deus que consumirá os seus inimigos. Se pela lei de Moisés, quem a rejeitasse era apedrejado e morto pelo testemunho de 2 ou 3 pessoas, quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança que o santificou e insultou o Espírito da graça? Porque nós conhecemos aquele quem diz: minha é a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. E aí termina: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então no louvor a gente canta a santidade, a gente canta a bondade, a gente canta o amor, a gente canta a misericórdia, a gente canta todas as dádivas do Senhor, mas a palavra ela também vem para falar sobre a retidão, a justiça e o temor que nós devemos ter das coisas do Senhor. O Senhor está nos entregando nesses dias, como igreja do Senhor, coisas tão preciosas que elas não servirão para se contaminar com o mundo. Então o Senhor tem nos dito: cresçam, amadureçam, larga a chupeta, larga as fraldas, porque muitos de nós aqui já temos uma maturidade suficiente para que o Senhor nos dê coisas maiores para o louvor da sua glória. E isto é uma oportunidade única, o tempo da visitação do Senhor, sermos a igreja de Cristo nesses dias. Como o Senhor disse na sua palavra, muitos desejaram ver e oraram para viver o que nós estamos vendo e vivendo. E o que o Senhor quer fazer, Ele quer fazer através de nós como sua igreja. Santidade não é uma capa de crente. Santidade não é um estereótipo de religioso. Santidade é uma separação e uma consagração para o Senhor. É a minha e a sua vida na totalidade para o louvor da glória do Senhor. É a nossa vida focada, é a nossa vida sem distrações, é escolhermos. Nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. A nossa empresa servirá para a glória do Senhor. Os nossos negócios, no final, as pessoas verão, é diferente da maioria dos negócios que eu fiz até hoje, porque ali, por trás de todo negócio, tem um ser humano fazendo algo para o louvor da glória do Senhor. É isto que o Senhor quer de nós como igreja. Sabendo que nós estamos na mão do Senhor. E essa mão não vai ter vergonha de nos expor. Em nome de Jesus, nós estamos na mão do Senhor, e nós não estaremos na mão do Senhor para sermos esmagados.
nós estaremos na mão do Senhor para sermos promovidos, em nome de Jesus. Conheço as suas obras, conheço o seu trabalho árduo, conheço a sua perseverança. Note que o Senhor está chamando a igreja para um concerto, uma igreja chamada Éfeso, uma igreja que já tinha algumas décadas de relacionamento com Deus, talvez uns 70, 80 anos, e agora o Senhor está dizendo para essa igreja: eu preciso que vocês voltem à prática das primeiras obras, do primeiro amor, para que vocês não abandonem uma igreja que depois de muito tempo passou por muitas tribulações. Paulo disse aos Efésios, quando ele se despediu da igreja, lá em Atos, ele disse assim: depois da minha partida, lobos devoradores surgirão do meio de vocês e torcerão a verdade. Falsos apóstolos, falsos mestres, falsos pastores, gente que corromperá a verdade, gente que chegará até vocês, não pelo serviço do reino, mas para o serviço de si mesmo. Tudo isso acontecerá, e de fato aconteceu, porque lá 80 anos depois, Jesus chama eles de novo à origem, e é isto que é avivamento. Avivamento é a volta à origem, avivamento é a volta à essência. Nós vivemos uma geração que, às vezes, estas palavras do Senhor de chamada à essência, não precisa levar 20, 30 anos, é de uma semana para outra. Nós somos tão vulneráveis e fragilizados emocionalmente, que de uma semana para outra o Senhor tem que nos chamar de novo: ei, volta para o primeiro amor, fica nas práticas das primeiras obras, eu estou com você. E é isso que eu creio que o Senhor está fazendo com alguns de nós aqui nesta manhã. Eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu trabalho árduo, eu conheço a tua perseverança, eu sei que você não pode tolerar os homens maus, os que dizem ser enviados por mim e não são, e você põe à prova e descobre que realmente não são, e não tem problema nenhum nisso. O problema é quando todas essas perversidades nos contaminam ao ponto de nós abandonarmos o nosso arado. Tem muita gente ferida com a igreja, com as pessoas na igreja, com a religiosidade dentro da igreja, com os fariseus dentro da igreja, com os perversos e o joio que está no meio da igreja. Tudo isso sempre teve, o Senhor nunca mentiu para nós. Então, diante de tudo isso, nós não temos o direito de desistir, porque o Senhor nunca nos enganou. O Senhor disse que nós passaríamos por todas essas coisas, mas Ele estaria conosco. Então eu sei que isso fere o nosso coração. Eu já considerei muitas vezes nesses anos deixar para lá as coisas, porque tem desleais, tem gente cruel, tem de tudo, a gente sofre muito com isso. Mas eu entendo que eu não tenho esse direito, porque quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, a gente já não vive mais nós mesmos, ou para nós mesmos, nós vivemos para Ele, e a nossa vida é por Ele. Então nós não fazemos porque estamos a fim de fazer, nós fazemos porque nós temos uma aliança com Deus. Muitas vezes o que a gente faz é porque é puramente por obediência, não por vontade. Se fosse vontade, estaria fazendo outras coisas. Mas eu estou falando para uma igreja nessa manhã que o Senhor quer colocar coisas preciosas na sua mão, e essas coisas preciosas não serão para ser largadas, jogadas fora, é para você ficar com elas até o fim. Não é talento para ser enterrado, é talento para ser multiplicado, em nome de Jesus. Eu conheço as tuas obras, sei que você não pode tolerar. Isto é uma coisa que eu tenho orado muito nos últimos dias. Jesus diz assim à igreja de Éfeso: sei que você não pode tolerar aqueles que dizem ser e não são. Sei e tenho a teu favor, não é contra, é a teu favor, que você odeia a prática dos nicolaítas, como eu também as odeio. Olha aquele que é o próprio amor dizendo que odeia. Chega a ser contraditório, chega a ser difícil de compreender
Jesus dizendo que odeia alguma coisa, Jesus está dizendo, eu odeio. O que eu odeio? A prática dos nicolaítas. O que é a prática dos nicolaítas? É a corrupção dentro da igreja, é a mercantilização do evangelho, são todos os males que surgem a partir disso, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A imoralidade, a prostituição, todos os pecados graves que a gente vê muitas vezes acontecendo no meio do corpo de Cristo, tem a ver com essa prática onde o evangelho já não é mais uma expressão espontânea de serviço e de transformação de vida, mas é algo que eu tenho como um interesse por trás. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. O que você pensaria de mim se a partir do próximo domingo a entrada da igreja fosse cobrada? Se agora nós começássemos a fazer toda semana conferências pagas, o que você pensaria? Provavelmente você ia dizer, o pastor está desviado, o pastor está ficando doido, o pastor se perdeu. Mas e por que a gente está sustentando tantas coisas assim nos dias de hoje ainda? Por que a gente muitas vezes valida isto, investe nisso, compra isto? Não vou nem dizer investe, eu vou dizer gasta, porque investimento é algo que você tem retorno. Jesus está dizendo que odeia a prática da corrupção e do mercantilismo dentro da igreja. E nos últimos dias é algo que tem acontecido deliberadamente. O evangelho tornou-se um produto à venda. Você sabe uma palavra que o Senhor me deu? Tem muita gente aqui que sabe, e eu já falei. Quando nós estávamos lá na oficina e eu falava já contra isso, eu ouvia desse povo que está aparentemente prosperando, é um coitado, por isso que está onde está. E aí o Senhor me deu uma palavra, eu vou dar para vocês as mesmas coisas que vocês têm, sem que eles têm, as mesmas coisas que eles têm, sem que vocês façam o que eles fazem, para que vocês sejam ouvidos. Por isso eu comecei a falar sobre isso. Porque muita gente tem essas coisas, mas tem porque vendeu o evangelho. O Senhor está nos dando por meio da sua generosidade, por meio de milagres. Porque o problema não é ter as coisas, o problema é que os fins não justificam os meios. O que justifica os fins são os princípios. E o princípio do reino de Deus é: de graça receberam, de graça ofereçam. E eu vou cuidar de vocês, eu vou vos alimentar, eu vou prosperar vocês. E nós vamos fazer tudo o que muita gente faz vendendo, sem mercantilizar o evangelho do Senhor. Porque o Senhor odeia. E se o Senhor odeia, eu odeio também. Eu estou falando isso porque no dia em que cada um prestar contas de si mesmo, nós vamos prestar contas também ao Senhor daquilo que nós gastamos, daquilo que nós validamos. As nossas ofertas, os nossos recursos também glorificam ao Senhor. Boa parte daquilo que se tornou o evangelho também é culpa da igreja que se tornou miserável. Porque o Senhor diz assim: aquele que recebeu de mim, cure os enfermos, libertem os cativos, proclamem a palavra, vão por todos os lugares, de graça vocês receberam, de graça vocês ofertam. Mas a igreja que tem sido abençoada, o Senhor diz assim: ó, dê, nem que seja um copo de água fria, mas certamente você não ficará sem a sua recompensa. Muita gente que hoje cobra, não começou cobrando, começou servindo, e no final das contas deixou a sua família, deixou seus filhos, deixou a sua casa, deixou a sua segurança, foi servir, no final das contas levou um tapinha nas costas assim: ó, que Deus te abençoe. E foi para casa e passou necessidade. Então que o Senhor levante um corpo pastoral de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que servem ao Senhor e à igreja do Senhor, sem ficar pensando no que vão receber em troca. E que o Senhor levante uma igreja generosa, que invista no reino de Deus, porque os nossos recursos são nos dados também para que a gente invista no reino de Deus.
para que a obra avance, para que o reino prospere. E nós vamos nos levantar como uma igreja que não faz campanha, que não vende a fé, que não faz conferência paga, que a sua entrada e os seus recursos vêm daquilo que é bíblico, que é só o gasofilácio na hora do culto, como cada um pode fazer de acordo com o seu coração, e o Senhor vai nos dar as mesmas coisas que eles têm, sem nós fazermos o que eles fazem, porque mais do que termos, o Senhor quer que nós tenhamos uma palavra, e o homem olha para a aparência, infelizmente. Por que o Senhor está nos dando tantas coisas? Para quando nós falarmos, eles pararem para nos observar. E o Senhor vai restaurar a igreja do Brasil em nome de Jesus. Eu quero declarar em nome de Jesus, o mercantilismo gospel vai cair na igreja brasileira, e vai se levantar uma igreja que não é fundamentada em sabedoria humana, mas no poder de Deus que transforma a vida de todo aquele que a Ele busca. Por que a gente está clamando pelo poder? Porque Jesus não deu o poder e a autoridade dele para que a gente venda. Jesus deu o poder e a autoridade dele para que a gente distribua, para que a gente compartilhe. Eu fico pensando, se a conferência de Jesus fosse cobrada, a mulher do fluxo de sangue estaria sangrando até hoje. Porque diz a palavra que ela já tinha gastado tudo o que ela tinha e padecido na mão dos médicos, ela não tinha mais um centavo. Mas ela ouviu falar de Jesus, e ela disse: se eu tão somente tocar, eu serei curada. E ela pôde tocar porque não tinha bilheteria na porta. Eu estou falando algo sério, igreja. Nunca mais gaste o seu dinheiro com isso. Não pague por algo que Jesus lhe deu de graça, que custou muito caro, o sangue dele vertido na cruz do Calvário. Jesus é o caminho, e parte da igreja tem se tornado o pedágio. Isso vai cair em nome de Jesus. Contra você eu tenho apenas algo: você abandonou o seu primeiro amor. Porque essas coisas todas nos indignam de uma forma que chega uma hora que a gente abandona mesmo. Tem muita gente que abandona porque diz: não tem jeito. Mas eu volto a repetir, Jesus disse que isso aconteceria. Nós não temos o direito de abandonar, e é por isso que Jesus disse: lembra-te da onde você caiu, te arrependa e volte a praticar as obras que você praticava no princípio. Lembra onde você caiu. Talvez o teu tombo não foi nem um descuido seu, talvez algum desses no caminho botou o pé e você tropeçou e caiu. Mas a questão não é se você caiu. O que faz a diferença é a velocidade que você se levanta, olhando para o Senhor e vendo que Ele está do teu lado com a mão estendida hoje, dizendo: filho e filha, pega na minha mão e eu vou te levantar. Te levanta. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso aqui não é o ouvido dos sentidos naturais. O que o Senhor está dizendo é o seguinte: aquele que tem no coração um lugar de honra para acolher o que está sendo dito, acolha nesse lugar e dê fruto com perseverança, e você vai dar esse fruto a 30, 60 e até 100 vezes mais. Ao vencedor, disse ele, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Você sabe o que é a árvore da vida? Você já estudou? Diz a palavra que a árvore da vida foi criada por Deus lá no Éden. Deus criou muitas árvores com muitos frutos agradáveis aos olhos e apetitosos ao paladar. E colocou também no Éden 2 árvores no centro do jardim, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E disse o Senhor: coma livremente de todas as árvores do jardim, só não coma da árvore do bem e do mal, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. A árvore da vida estava incluída no rol das árvores permitidas para o alimento. Por isso que o homem viveu tanto tempo. Por isso, quando você lê: meu Deus, Adão viveu 900 anos, aí você diz: isso é impossível. É porque ele se alimentava de um fruto que lhe dava longevidade. E por que a árvore da vida existia? Para que
todas as outras árvores que a gente pode trocar aqui, fazendo uma comparação com as bênçãos de Deus, com as dádivas de Deus, com as promessas do Senhor, para que tudo aquilo que a gente usufrui, a gente possa usufruir eternamente, e não momentaneamente. Então ele usufruía de todas as bênçãos do jardim, mas ele também se alimentava da árvore da vida, que lhe dava então longevidade e eternidade. O homem não foi criado para morrer, o que mata o homem é o pecado. Só que aí veio Jesus, aí diz que o homem pecou, e Deus tirou ele do jardim por uma causa, para que ele não se alimentasse mais da árvore da vida, porque o que adianta ficar se alimentando da árvore da vida, para ficar pecando, e pecando, e pecando, e eternamente se corrompendo. Então Deus colocou um anjo, diz a palavra, anjos na porta do jardim, para proteger o acesso à árvore da vida. E aí ao longo da história veio Jesus, que foi aquele que regenerou o nosso caminho para com o Senhor, e que nos deu a salvação, mas que diz a palavra que vai haver uma regeneração total. E a árvore da vida que estava lá no Éden foi transplantada agora para o centro da cidade celestial, a nova Jerusalém que descerá do alto. Apocalipse 22 diz que a árvore da vida dá 12 frutos por ano, uma vez por mês, e as suas folhas servem de cura para as nações. Tem gente que não crê na literalidade, eu creio na literalidade. Vai ser um fruto, nós vamos comer, e esse fruto vai nos dar vida, e vida, e vida, e vida, e vivendo a vida, vamos viver para a glória do Senhor, e aproveitando todas as coisas. O ser humano tem procurado aí, diligentemente, na ciência, uma forma de permanecer vivo. Já existe, é a árvore da vida, e está com o Senhor. E um dia nós vamos comê-la. Botox você não vai precisar mais fazer, pelhanca não terá mais, porque a árvore da vida vai nos dar aquilo que o Salmo disse: ainda na velhice seremos viçosos, verdejantes e frutificaremos. Só que o texto também diz o seguinte, Apocalipse 22, quem tirar desta profecia a palavra, qualquer uma que for, também lhe será tirada a sua parte da árvore da vida. Por isso que o Evangelho não é adaptativo, o Evangelho é transformador. Por isso que na manhã deste domingo tão especial, o Senhor está nos dizendo: eu vou dar coisas maiores, mas eu vou exigir mais relacionamento comigo. Eu vou entregar coisas valiosas, mas existem coisas que daqui para frente não lhe convém mais, não edifica mais, não fará mais sentido. Evangelho não se trata do que pode e o que não pode. Muita gente fica nessa, posso ou não posso, posso ou não posso, posso ou não posso. Evangelho não é isso, Evangelho é tudo me é permitido. A questão é se tudo me convém. Tudo me é permitido. A questão é se tudo que eu faço edifica. Tudo me é permitido. A questão é se das coisas que eu estou fazendo nada está me corrompendo e me tornando escravo novamente, sendo que o Senhor já me libertou. O mundo gosta de dizer muito sobre nós, dizendo: vocês não podem isso, não pode aquilo. Estão completamente enganados. O maior sinal de liberdade é o poder de dizer não. Lá no mundo eles gostam muito de dizer: eu posso isso, eu posso aquilo, eu faço o que eu quero. Tira para ver se consegue viver sem. Não consegue dizer não. Eu sei, eu já vivi lá. É igual a história do viciado: eu largo quando eu quiser. Não larga quando quiser não, na hora que quiser largar vai ver que é escravo daquilo ali, porque o único que pode nos libertar é Jesus Cristo. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o maior poder de alguém é o poder de dizer não nessa vida. Posso fazer, mas não estou a fim de fazer, não vou fazer, não me convém. E eu creio que de hoje para frente, glória a Deus porque nos trouxe até aqui, mas nós vamos viver um tempo mais poderoso da manifestação do Senhor em nosso meio. E eu creio que o que o Senhor está fazendo, o Espírito de Deus está fazendo hoje, é dando uma faxinada na casa, porque nós vamos receber o Rei. E o Rei vai chegar e a casa vai estar asseada, a casa vai estar limpa, a casa vai estar adornada. Nós seremos anfitriões com uma casa organizadinha.
Às vezes não precisa nem chegar alguém muito importante na nossa casa. A casa está virada num balaio, a gente dá uma arrumadinha para receber alguém. Imagina Jesus, que é o Rei da Glória. A casa estará limpa em nome de Jesus, amém?